Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Tu tens pedras nos rins ou alguém que tu conheças tem pedra nos rins? Fica atento até ao final do vídeo porque eu hoje vou explicar a origem deste problema e aquilo que nós podemos fazer para prevenir. Ora, boa noite a todos. Só aguardar mais uns segundos. Ver se chega aqui alguém. Oh, Nuno Marques, olá, grande abraço. Ups, tá problemas técnicos hoje. Problemas técnicos. Ah, já está. Olá, Flávia. Beijinhos. Bem-vindos, bem-vinda. Só aguardar aqui mais um bocadinho. Obrigado pelo coração, não sei quem é que pôs, mas muito grato pelo coraçãozinho. E está tudo a ver a novela. Porque não sei o que é que se passa. Está aqui alguma coisa. Só aguardar mais uns segundos, ver se chega mais alguém. Está bem? Mais 30 segundos. Eu já vou começar a explicar o tema de hoje. Obrigado pelo coração. Não sei quem foi. Mas se quiserem comentar alguma coisa, estejam à vontade. Por exemplo, de onde é que estão a assistir a este vídeo. Se quiserem escrever aí nos comentários, estejam à vontade. Boa noite, Paulo Gomes da Silva, bem-vindo. Ora bem, então vamos lá começar. Então, todos nós já ouvimos falar de pedra nos rins ou cálculos renais. Muitas pessoas têm este problema e geralmente vão ao médico e que não tem qualquer solução para isto efetiva. Então eu vou explicar de forma resumida o que é que provoca as pedras nos rins e o que é que nós podemos fazer para prevenir. Se por acaso vocês conhecem alguém que saibam que tem pedras nos rins, partilhem o vídeo em privado, por exemplo, com essa pessoa, ou em público, se vocês quiserem. Ajudem-me a levar esta mensagem de saúde natural, das alternativas que existem, para nós prevenirmos e até mesmo recuperarmos de alguns problemas que nos afetam a quase todos. Portanto, boa noite, Carlos Areia Silva, boa noite, Cleo, olá, boa noite, Cristina Silva, Cristina Sofia, desculpe, bem-vindos, boa noite a todos. Então vamos lá. Então, a razão principal das pedras nos rins é causado por falta de minerais, em especial o cálcio. A maior parte de nós não sabe, mas a maior parte, um terço do nosso corpo, dos nossos ossos essencialmente, é cálcio. E isto é provado por exemplo, as pessoas que que foram cremadas, em análise às cinzas, é exatamente isso que dá. Mais de um terço das cinzas é cálcio. E onde é que existe este cálcio? Nos nossos ossos. Agora, a nossa alimentação, hoje em dia, não tem nem cálcio, nem os minerais que nós precisamos. Nós precisamos desta quantidade de minerais e temos para aí um terço. Com sorte temos para aí um terço. Talvez em alguns sítios do mundo a gente consiga ter metade. Mas, no geral, em média, nós temos um terço daquilo que precisamos. Então, o que é que acontece?
existem umas glândulas aqui na nossa zona da garganta, na tiroide, que se chamam as paratiroides, e estas glândulas puxam, como a nossa alimentação não tem cálcio suficiente e não absorve, e muitas vezes nós estamos a ingerir alimentos que achamos que têm cálcio, mas ele não é absorvido, estas glândulas produzem umas hormonas, as paratiroides, também é o mesmo nome, e elas puxam o cálcio que existe nos ossos para o nosso sangue. E porquê é que o nosso corpo faz isto? Isto é um mecanismo de defesa que o nosso corpo tem, que dá sempre prioridade, primeiro que tudo, ao coração e ao cérebro. Que o coração também precisa de cálcio para funcionar e de outros minerais, e selênio, etc. E o cérebro também precisa de uma série de minerais para conseguir funcionar bem. E estas duas coisas estão sempre primeiro, em termos de biologia, o nosso corpo primeiro trata destas coisas. E então, como há uma deficiência na nossa alimentação, estas glândulas começam a produzir estas hormonas que vão buscar à reserva do nosso corpo, que é os ossos. E o que é que acontece? O nosso sangue fica com muito cálcio. Agora, como nós nunca temos quantidades suficientes de minerais e de cálcio, essencialmente, as glândulas da paratiroide estão sempre a funcionar em excesso. E isto chega a uma altura que deixa de funcionar bem. E então, começa a funcionar mal, começa a pôr sempre muito cálcio na corrente sanguínea, e é este cálcio que vai entupir os rins. É este excesso de cálcio que vai entupir os rins e que provoca os cálculos renais, aquilo que se conhece por pedras nos rins. O que é que uma pessoa normal faz quando tem um problema destes? Um problema na máquina. Quando nós temos um problema na máquina, devemos ir ao mecânico. Mas aquilo que nós fazemos, sem querer, nós vamos a um sapateiro para fazer um remendo. Eu não estou a dizer nada, não estou a dizer mal dos nossos médicos, eles já me salvaram a vida, mas isto é a realidade. Os nossos médicos não foram treinados, não têm experiência e muitas vezes nem sequer respeito pela nutrição. E nenhum médico destes que nós temos, normais, né, os alopáticos, nenhum deles explica isto desta maneira. Aquilo que eles fazem quando alguém chega ao médico, faz um exame e vê que tem pedra nos rins ou porque se queixou de algum problema, etc. Aquilo que os médicos fazem, analisam as análises e as análises dizem que tem excesso de cálcio. E os médicos dizem para parar de comer alimentos com cálcio, para parar de tomar suplementos com cálcio, etc. E isto está completamente errado. Porque a origem do problema é exatamente a falta de cálcio. O sangue tem muito cálcio porque está a ir buscar aos ossos e não está a ir buscar à comida. Claro que não se deve tomar um suplemento só de cálcio. Deve-se tomar um suplemento completo, uma coisa completa, porque o cálcio precisa de outros minerais, como magnésio, selênio, etc., para fazer todas as funções que tem que fazer no corpo. Portanto, é preciso... quando isto acontece, o nosso corpo está muito ácido. O pH dos rins está ácido demais. E isto provoca estes problemas das pedras nos rins. Pode provocar a longo prazo insuficiência renal, que é aquelas pessoas que depois os rins deixam de funcionar completamente e têm que fazer hemodiálise para o resto da vida. E também há uma solução que os nossos médicos dão, que é a cirurgia, quando as pedras, para tirar as pedras, por exemplo. Agora, o nosso corpo, se tiver os nutrientes certos, tem capacidade para dissolver e expulsar dos rins as pedras que acabam por sair na urina. Eu já vi isto, a primeira vez que eu vi isto foi há 20 anos atrás. Uma senhora do norte de Estarreja que tinha este problema, e eu na altura até não tinha muita experiência nesta área, né? Tinha menos de um ano, penso eu, e tinha meses. E foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação destas, em que ela começou a tomar os suplementos que eu estava a usar também, de alta qualidade, e telefonou muito aflita a dizer que estava com
com muitas dores. Porquê? Porque eram as pedras que eram tão grandes que estavam a ser... o corpo estava bem nutrido e começou a expulsá-las. Pronto, e ela diz que quando foi urinar sentiu as pedras a sair, as dores passaram todas e começou-se a sentir bem. Uma das coisas que está associado também às pedras nos rins é a pessoa não beber líquidos suficientes. Muitas vezes as pessoas não bebem líquidos suficientes. E depois, há outro tipo de líquidos que as pessoas bebem que não deviam beber, porque são líquidos que vão roubar nutrientes à comida e aos ossos, etc. E quais são? São os refrigerantes. Os refrigerantes é isso que fazem. É uma das coisas que fazem, é roubam nutrientes, principalmente os refrigerantes que tenham cola. Coca-Cola, Pepsi-Cola, qualquer coisa cola. Principalmente esses são os piores. Mas os outros também, porque tem lá químicos. E todos esses químicos provocam acidez no corpo e esse é um problema que quase toda a gente tem. O corpo muito ácido porque tem excesso de toxinas e falta de nutrientes, em especial minerais, que nós precisamos todos os dias de 60 pelo menos para o corpo fazer aquilo que tem que fazer, e nós na nossa alimentação temos para aí 1/3. Daí a importância de tomar suplementos de alta qualidade e esta senhora que eu estava a falar, de Estarreja, foi isso que aconteceu. Foi a primeira vez que eu vi pedras nos rins a sair, e a senhora, assim que passaram as dores das pedras terem saído, a senhora disse que nunca se sentiu tão bem na vida. Pronto, também foi uma senhora que bebeu muito pouca água durante muitos anos, e então o corpo começou a funcionar bem e começou a fazer aquilo que tem que fazer e começou a expulsar as pedras. Agora, também existem algumas formas de nós prevenirmos estas situações. Primeiro que tudo, se estiverem a gostar, eu tenho estado a ver aí que algumas pessoas estão a pôr corações. Se estiverem a gostar, ponham coraçõezinhos, está bem? Se conhecerem alguém que tenha pedra nos rins, partilhem. Partilhem com essas pessoas, né? Porque muita gente tem estes problemas e vão ao médico e tomam medicamentos e fazem cirurgias, e o médico acha que a pessoa tem cálcio a mais, mas isto é científico. A pessoa não tem cálcio a mais, tem a menos, e o corpo vai buscar aos ossos. E por isso mesmo é que eu costumo dizer, os nossos médicos não foram treinados nisto. A não ser que o médico seja um estudioso, ele acha que a pessoa tem cálcio a mais, porque é o que diz nas análises do sangue. E as pessoas continuam a confiar nos médicos para fazer análises e acham que isso vai resolver alguma coisa. Portanto, é a minha opinião. Eu não estou a dizer nada de mal dos médicos. Eles foram treinados para uma série de coisas que são bastante úteis. A mim já me salvaram a vida, mais que uma vez. E eu não tenho nada contra eles. Agora, eles não foram treinados nestas coisas. A única coisa que vocês chegam lá é eles receitam medicamentos para as dores, se vocês tiverem, e não vos dizem que ervas, que alimentos é que vocês podem comer, que pode ajudar a prevenir e até mesmo a expulsar. Só com alimentos é difícil, porque os alimentos não têm grande qualidade hoje em dia, mas com suplementos é facílimo. Está bem? Portanto, se estiverem a gostar, se conhecerem alguém, só aqui vou ler aqui mais alguns comentários. Ora, a Teresa Vieira diz que tem e que já estiveste em Coimbra com crises. Pois, Teresa, quando a gente vai aos médicos, eles enchem-nos de medicamentos. E os medicamentos entopem-nos mais ainda o corpo de toxinas, que metem o corpo mais ácido, provocam uma série de problemas. Existem mesmo medicamentos que os efeitos secundários destroem os rins. E como eu estava a dizer há pouco, às vezes as pessoas, é só pedra nos rins, mas às vezes com o tempo os rins deixam de funcionar e a pessoa tem que fazer hemodiálise, ou mais grave ainda, como os rins estão muito ácidos, surge um cancro nos rins, que pode ser derivado pelas pedras que lá estão. As células ali à volta não ficam a funcionar bem, há falta de oxigênio nos rins e isso pode provocar cancro também, por exemplo. Portanto,
E depois nós vamos ao médico e ele... Teresa, o que é que eles fizeram em Coimbra? Para as crises. Deram-te injeções para as dores. Mais nada, provavelmente. Presumo eu que tenha sido apenas isso. E tu continuas com as pedras, continuas com doenças, continuas a tomar medicamentos, continuas com problemas, cada vez tomas mais, porque tens cada vez mais problemas, já nem sabes qual foi a doença original, a primeira doença que tu tiveste, já nem te lembras qual foi, porque isso, cada vez que nós vamos envelhecendo com os anos, cada vez estamos a tomar mais medicamentos, é a única solução que os nossos médicos nos dão. Eles não foram treinados nestas coisas que eu estou a explicar. Este tipo de coisas eu aprendo com naturopatas, com médicos desta área da medicina natural e da nutrição, e são eles que explicam estas coisas ao pormenor, como é que isto funciona. Os nossos médicos acham que isto é cálcio a mais. Não é. É o nosso corpo que vai buscar aos ossos. E depois os ossos começam a ficar fracos, e depois, com os anos, começam os problemas nas articulações, problemas de descalcificação, osteoporoses, etc. Mais tarde ou mais cedo, é isto que vai acontecer, porque as glândulas continuam a tirar cálcio dos ossos, porque a pessoa continua com uma alimentação que não deve e não toma suplementos, que é a maioria da população não faz isso. Olá, Elsa Teixeira, boa noite. A Teresa Vieira diz que deram-te medicamentos, exatamente. Medicamentos e injeções é normalmente o que eles fazem. Mas ninguém te explicou o que eu te vou explicar. O que eu já expliquei, nem o que eu te vou explicar a seguir, que pode ser feito para prevenir. Boa noite, Francisco Mendes e Cristina Isabel. Então é assim. É sempre uma questão de opção. Ter um problema e ir com esse problema... ter um problema na máquina, no automóvel, e ir a um sapateiro para fazer um remendo. Que é aquilo que a maior parte das pessoas faz. Porque os nossos médicos, vou dizer mais uma vez, não têm treino, não têm experiência e muitas vezes nem sequer respeito pela nutrição. São contra. O meu médico, que já morreu, era contra a nutrição. Quando eu lhe fui lá dizer que estava a tomar nutrição e que tinha deixado de ter crises de asma e de rinite alérgica e que me sentia muito bem, ele era completamente fechado em termos de mentalidade para a medicina alternativa, para a nutrição, para os suplementos, completamente. E eu, felizmente, livrei-me das idas aos médicos para o hospital, das faltas de ar, das máscaras, dos medicamentos, pronto, livrei-me dessas coisas todas, porque comecei a fazer algumas mudanças, a tomar suplementos bons, ia beber mais água, ia mudar algumas coisas. E o meu médico, completamente fechado, contra. Acabou de morrer com o mesmo problema que o meu pai também tinha, mas que o meu pai tomou também a nutrição que eu lhe disse, e que era um problema na próstata, e 9,6 de volume da próstata diminuiu no meu pai, e o meu médico, bem mais novo que o meu pai, acabou por falecer com esse problema. Pronto. É isso que acontece. É quem tem a mente fechada, normalmente morre mais depressa. Até os médicos. E nós vamos pedir conselhos de saúde a quem não foi treinado para isso. Era aí que eu queria chegar. Então, vamos lá então falar aqui quais são os seis alimentos que nós podemos fazer para prevenir e para ajudar também a limpar. Se nós já tivermos pedras nos rins, vai ser difícil só com estas coisas elas saírem. Mas é possível sair com suplementos bons. Mas, essencialmente, serão para prevenir e também para usar-se com alguma frequência, porque isto tem benefícios para a saúde toda. Mas estas são específicas, estão relacionadas com os rins, com o processo de limpeza dos rins. E então o primeiro alimento é as urtigas. Alguém alguma vez já bebeu chá de urtiga? Eu por acaso nunca bebi. Acho eu. Mas as urtigas é aquelas plantas que a gente passa com as pernas e depois fica cheio de borbulhas. Acho que isso é que são as urtigas. Mas as urtigas são muito ricas em vitamina C. E uma pessoa que tem um problema nos rins ou que quer manter os rins a funcionar bem, a limpar bem, tem que beber muitos líquidos e pode beber, por exemplo, se tiver com um problema de pedra nos rins, pode beber até 3 chás de urtiga por dia. E isso vai ajudar
a limpeza dos rins. Outra das coisas que deve fazer parte do nosso dia a dia, que são as frutas antioxidantes. As mais eficazes, as mais antioxidantes, se não tiverem químicos e se forem produzidas num sítio bom, são as cerejas. Obrigado, Vandinha, já bebeste chá de ortiga, eu nunca bebi por acaso. Em termos de frutas, tudo o que é vermelho, tudo o que são bagas, geralmente tem um poder bastante antioxidante. Em termos dos rins, as que mais ajudam na limpeza dos rins são as cerejas escuras, as mais negras, aquelas cerejas mais escuras, não aquelas tão clarinhas, aquelas mais escuras, normalmente até têm um sabor mais ácido. E os mirtilhos, ou os arandos, que apesar de serem coisas diferentes, têm um nome semelhante. O nome é diferente, mas são semelhantes, não é bem a mesma coisa, mas têm propriedades idênticas, extremamente antioxidantes, que é o que qualquer um de nós precisa para combater a acidez do corpo, neste caso específico, combater a acidez que existe nos rins, para que o corpo comece a funcionar melhor e que faça os processos que tem que fazer, um deles a desintoxicação. Outro dos alimentos que nós devemos ingerir com frequência, eu ingiro quase todos os dias este tipo de coisas, a maior parte das pessoas nunca ingeriu, que são algas. Existem algas, como por exemplo a spirulina, a clorela, que são algas muito, altamente densas em nutrientes. Têm muita clorofila, têm nutrientes que são capazes de arrancar para fora do corpo metais pesados, que são coisas que são muito difíceis de sair do nosso corpo, que nós temos muito, até do ar que respiramos, da comida que comemos e até dos mares que estão completamente poluídos, cheios de metais pesados, que infelizmente é uma coisa que é muito difícil sair do corpo. Mas tudo o que é verde, muito verde, tem muita clorofila, que é uma das substâncias que ajuda, e se tiver em conjunto muitos nutrientes, que é o caso da spirulina, que é o caso da clorela, são duas algas verdes, não têm um sabor bom, mas também existem em suplemento nas ervanárias. O problema é sempre a qualidade, porque também pode vir contaminado e nós não sabemos. Eu uso um suplemento de alta qualidade em que tem estas duas não, tem 7, mas dessas 7, 2 são estas algas que têm esta capacidade de eliminar metais pesados, toxinas, e nós hoje vivemos num mundo tóxico. É essencial que a gente tire do corpo, que a gente use coisas que não usava antigamente para ajudar a desintoxicar o nosso corpo. Outro dos alimentos muito bom, depende de onde é produzido também, se não tiver pesticidas, mas é a beterraba. A beterraba, aliás, tudo o que é roxo, vermelho, roxo, escuro, é muito rico em antioxidantes. Uma das coisas que a beterraba tem é exatamente isso, antioxidantes, mas tem uma coisa que se chama óxido nítrico, que está provado que ajuda a prevenir, por exemplo, AVCs, por exemplo, mas essencialmente neste caso ajuda bastante a limpar, neste caso estamos a falar dos rins. Apesar de fazer bem outras coisas, eu estou a focar mais só nos benefícios em relação aos rins, para ajudar a prevenir estes problemas das pedras, dos cálculos renais, e para ajudar a mandar para fora para quem já os tiver. Outra das coisas, que eu já falei disto em vários vídeos também, que até é um bocado polémico, algumas pessoas acham que é polémico, mas nós ao acordar, se nós bebermos um copo de água com um sumo de limão, o nosso pH melhora logo no princípio do dia, a digestão fica melhor, há aqui uma série de benefícios, além da vitamina C também, que é antioxidante, e é isso que se deve fazer em jejum. E isto também existem estudos que também mostram que tem um efeito muito, mas muito benéfico tem um efeito muito benéfico na limpeza dos rins. Está bem? O limão. E o sexto alimento é o espinafre, também verde. Os espinafres são muito ricos em vários minerais, cálcio também, em vitamina B,
tem bastantes antioxidantes, também tem clorofila que ajuda a desintoxicar. Agora, tudo isto tem que ser feito com moderação, porque a nossa saúde tem a ver com equilíbrio, nem 8, nem 80. Tudo o que é bom, se for em excesso, também pode fazer mal. Não é? Eu estou a dizer que, por exemplo, beber um copo de água com limão de manhã, que é uma coisa boa. Agora, há pessoas que bebem água com limão de manhã à noite. 2 litros, 3 litros, sempre com água com muito limão. Também não é preciso tanto, até pode fazer mal por causa disso. É tudo uma questão de equilíbrio. A mesma coisa espinafres. Se a gente comer espinafres de manhã, à tarde e à noite, também pode fazer mal. A beterraba também. Pronto. Tem que haver sempre um equilíbrio. A nossa alimentação deve ser o mais variado possível. Temos que comer alimentos crus, ok? E muitos alimentos crus, estas frutas, estas algas, deve ser comido cru, a beterraba deve ser comida crua, o limão deve ser comido cru, o espinafre deve ser comido cru, e a maior parte das pessoas não faz isto. Vai cozinhar e vai estragar o pouco que tem hoje em dia de qualidade, e nós vamos estragar. Há quem faça sumos de couve, com espinafre, com clorela, com spirulina, há quem faça sumos logo de manhã. Eu já tentei, não consigo. O sabor não consigo com o sabor. Consigo se puser mel, mas eu não quero usar mel todos os dias por causa do açúcar. E não é muito fácil tomar estas coisas que nos fazem bem verdes para desintoxicar o corpo. Felizmente eu encontrei um suplemento muito bom que eu uso também, que tem estas algas mas não tem o sabor horrível, tem um sabor muito, muito agradável. Portanto, estas eram as dicas que eu tinha para hoje. Portanto, se gostaram do vídeo, metam corações, comentam, partilhem com outras pessoas, porque é extremamente importante esta mensagem chegar a outras pessoas espalhadas por aí fora. Eu vou fazer um resumo só dos alimentos que nós devemos ingerir, com moderação: chá de ortiga, frutas antioxidantes, por exemplo, cerejas negras e mirtilhos, algas, por exemplo, spirulina e clorela, a beterraba, o limão, de preferência logo de manhã em jejum, misturado com água, sumo de limão, e espinafre. Estes são os 6 alimentos do que eu encontrei em termos de estudos que têm um efeito mais benéfico na limpeza dos rins, desintoxicação no geral. Portanto, eram estas as dicas que eu tinha para hoje. Vou só aqui ver se há aqui alguma pergunta que eu possa responder já. Boa noite, Luís. Teresa diz que usa nas sopas. Já não sei o que é que poderá ser que tu usas nas sopas. Algas? Será as algas na sopa? Nunca experimentei, se calhar até se consegue. Por acaso na sopa nunca experimentei. Não é? Eu também não como muita sopa, porque a gente estragar o pouco que a comida traz. Ora, o Luís pergunta, obrigado Luís pela pergunta, qual a quantidade de sumo de limão? Olha, Luís, depende do tamanho do limão. Se for um limão muito grande, do limão e da quantidade de sumo que o limão faz. Mas no geral, se o limão for muito grande, basta metade. Se for um limão pequeno, pode ser todo. Só um bocadinho assim de sumo e o resto de água. Mas tem que ser mesmo misturado com água. Está bem? Porque depois isso tem que para o pH ficar bom. Porque se for o limão puro, é muito ácido. E isso pode provocar problemas. Principalmente a quem já os tem. Por exemplo, se tiverem feridas, úlceras e esse tipo de coisas, entra muito ácido no corpo. Se for misturado com água, ele normaliza o pH da água, fica mais alto, fica mais ou menos igual ao pH do sangue, que é isso que nós queremos. É ter um pH equilibrado, para o corpo nem estar ácido demais, nem alcalino demais. Isso é o que nós queremos, ligeiramente alcalino, mas que hoje em dia é extremamente difícil. Portanto, Luís, depende do tamanho do limão. Depende do tamanho do limão. Se for um limão pequeno, pode ser o limão todo, mas vês pela quantidade de sumo. Bebe de maneira que sintas o gosto do limão, mas que não esteja extremamente ácido. Pronto, vê mais ou menos por aí. Não é grave, desde que vá misturado com a água, não há problema, porque a água e o limão depois fica a água alcalina, que é muito bom para a digestão e ajuda a prevenir uma série de doenças, e uma delas é esta que estou aqui a falar hoje, das pedras nos rins. Obrigado pela pergunta. A Teresa Vieira diz espinafre e todos os legumes. De nada, Luís. Espinafre e todos os legumes.
Nós, se queremos ter saúde, temos que ter uma alimentação baseada em alimentos, não é produtos alimentares, que são coisas diferentes. Produtos alimentares é o que vem embalado. Alimentos é o que vem da terra. E é isso que nós precisamos. Alimentos da terra sem químicos. Mas mesmo assim, a terra hoje em dia já não traz, as plantas já não absorvem tantos nutrientes como absorviam há 100 anos atrás. Okay? Em média, é 1/3. Nós temos 1/3 daquilo que precisamos. Por isso é que as pessoas, quando tomam um suplemento bom, as coisas começam todas a melhorar. É só porque aquilo tem os minerais e aquelas coisas todas que a comida não tem. E manda para fora as toxinas e o corpo começa a funcionar bem. O nosso corpo está sempre a querer curar-se, desde que tenha os ingredientes certos para isso. Portanto, todas as frutas e legumes, aquilo que nós precisamos, crus, sempre. Sem químicos, sem pesticidas biológicos, como lhe queiram chamar. Temos que começar a voltar a ter quintais e plantar nós a nossa comida. E mesmo assim, o ar também já está poluído. Há aqui uma série de coisas que já não é muito fácil de fazer. Temos que comer mais quantidade de frutas e legumes, porque nós precisamos de mais quantidade de minerais. Temos que diminuir os hidratos de carbono, os açúcares, o pão, a massa, esse tipo de coisas, o arroz, a batata. Temos que comer menos disso, temos que comer mais legumes e verduras e legumes. É isso que nós temos que fazer se queremos ter um bocadinho mais de equilíbrio em termos de saúde. Portanto, espero ter ajudado. Se tiverem mais alguma pergunta, deixem-me nos comentários. Obrigado a todos por terem estado presentes, obrigado pelas perguntas, obrigado pelos comentários e obrigado pelas partilhas. E eu volto amanhã às 21 horas para mais um vídeo sobre saúde natural. Tchau, tchau, até amanhã.